Oi gente, tudo bem com vocês? Eu decidi gravar esse vídeo para mostrar e para demonstrar para vocês de onde que vem aqueles valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus que a gente vê numa tabelinha. Bom, para começar, eu gostaria de relembrar com vocês qual que é a definição de seno, cosseno e tangente, e vocês já devem ter visto, principalmente para quem foi meu aluno nas minhas aulas, que a gente fala bastante do SOHCAHTOA. E esse mnemônico, né, o SOHCAHTOA, ele nos ajuda a lembrar o que é ou qual que é a definição do seno, do cosseno e da tangente. Lembrando então que o seno é a medida do oposto, do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que o cosseno é a medida do adjacente pela hipotenusa e que a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso o SOHCAHTOA nos ajuda a lembrar. Então agora a gente vai usar alguns triângulos e nesses triângulos nós vamos identificar esses três ângulos aí de 30, 45 e 60 graus e aí nós vamos calcular qual é o seno, o cosseno e a tangente para ver por que ou de onde que surgem aqueles valores que estão lá naquela tabelinha. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar dos ângulos de 30 e de 60 graus. E para isso, eu vou usar um triângulo equilátero para me ajudar a fazer esse trabalho. Vamos lembrar que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Nós vamos imaginar que esse triângulo aí tem os três lados iguais. E se ele tem os três lados iguais, ele também tem três ângulos iguais. Dado que a soma dos ângulos internos é de 180 graus, então cada um dos ângulos vai ter 60 graus, né? Que é 180 dividido por 3. Então esses dois ângulos aí são de 60 e da mesma forma esse ângulo aqui de cima também é um ângulo de 60 graus. Só que esse ângulo aqui de cima eu vou dividir ele. E eu vou dividir ele porque eu vou traçar uma altura nesse triângulo aqui. Lembrando que uma altura, ela é sempre um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com algum dos lados. E como esse triângulo ele tem todos os ângulos, todos os lados iguais, essa altura vai fazer com que esse ângulo que eu tenho aqui em cima, ele seja dividido exatamente ao meio, em dois ângulos de 30 graus. E aí nós temos aí então um triângulo equilátero e nós temos uma altura, essa altura eu vou chamar ela de H, a gente não sabe quanto ela vale. Como esse triângulo ele é equilátero, todos os lados dele têm exatamente o mesmo tamanho. Então, eu vou dizer que esse lado aqui vale L, que esse lado aqui vale L também, e aquele lado aqui de baixo, esse todo que valia L, ele foi dividido exatamente no meio. Então, cada uma dessas duas pequenas partes que a gente tem aqui vai valer meio L, ou ainda L dividido por 2. E quando nós formos calcular o seno, o cosseno ou a tangente, a gente também vai precisar saber qual é a medida dessa altura que tem colocada ali dentro. Então, olha só, para fazer isso, eu vou pegar esse triângulozinho que está aqui à esquerda. Nesse triângulo da esquerda, a gente já conhece qual é a medida da hipotenusa, que é esse L que está aqui. A gente conhece essa medida da base, que é L dividido por 2, e nós queremos saber qual é a medida dessa altura que está aqui. E num triângulo retângulo, quando a gente conhece a medida de dois lados e quer saber a medida de um terceiro lado, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, concordam? Então é isso que eu vou fazer agora. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa L ao quadrado precisa ser igual... que eu vou fazer de preto só. A hipotenusa L ao quadrado precisa ser igual ao primeiro cateto, que é L dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é a altura, que é quem eu quero determinar elevado ao quadrado. Como eu quero saber quem é a altura, eu vou pegar esse L sobre 2 ao quadrado e vou passar ele para o outro lado, subtraindo, ou ainda vou subtrair L dividido por 2 dos dois lados. E do outro lado eu fiquei só com a altura ao quadrado. Agora, eu vou fazer, ou eu vou desenvolver esse L dividido por 2 ao quadrado, que está aqui. E nesse caso a gente vai ficar com L ao quadrado dividido por 4 igual a altura ao quadrado. E aí a gente precisa fazer L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Para fazer isso eu vou achar um denominador comum entre esse 1 que está aqui e aquele 4 que está no L ao quadrado. E um denominador para isso é o próprio 4.
Então, eu posso multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por 4, e aí nós vamos ficar com 4L ao quadrado dividido por 4 menos L ao quadrado dividido por 4 igual a altura ao quadrado. E aí, se eu tenho 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, eu vou ficar com 3L ao quadrado dividido por 4 igual a altura ao quadrado. E aí, como que eu quero saber quem é a altura? Eu vou usar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, eu vou tirar a raiz de 3L ao quadrado dividido por 4. Quando eu tenho multiplicações e divisões dentro de uma raiz, uma coisa que eu posso fazer é tirar a raiz de cada uma dessas coisas individualmente. Então, lá no denominador, nós já sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. Em cima, a raiz de 3, a gente não sabe exatamente quanto ela é, então eu vou deixar isso escrito como sendo raiz de 3. E a raiz quadrada de L ao quadrado é o L, né? Então eu vou deixar esse L aqui fora da raiz. Portanto, esse é o valor da nossa altura. O lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. E isso eu vou escrever aqui em cima. Então, isso daqui vale lado vezes raiz de 3 dividido por 2. E agora, nós temos todas as informações suficientes para calcular quanto é o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e de 60 graus. Eu vou começar agora com o ângulo de 30 graus, que é esse ângulo que está aqui, e vou calcular quanto que é o seno de 30 graus. Lembrando lá de cima que o seno ele é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Com relação ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto ele é esse cateto que está aqui. Ele é o L dividido por 2. Então, nós vamos ter o lado dividido por 2, esse é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa que mede L. Então, vamos tentar simplificar essa expressão que está aí. Quando eu tenho uma divisão de frações, lembra que eu posso deixar a primeira fração ou a de cima exatamente igual, e a fração de baixo, que é L ou ainda L sobre 1, eu posso escrever ela da forma invertida, eu devo escrever ela da forma invertida na multiplicação. Então, multiplicado por 1 sobre L. E aí, esse L aqui vai acabar simplificando com esse L aqui, e o seno de 30 graus ele vai valer exatamente 1/2. A mesma coisa a gente vai fazer agora para o cosseno de 30 graus. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. O cosseno, lembra que o cosseno de um ângulo ele é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhando para o ângulo de 30 graus, o cateto adjacente, ou aquele que está junto, ele é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2, e a hipotenusa é L. Então, nós vamos ter L vezes raiz de 3 dividido por 2, que é o cateto, dividido pela hipotenusa, que é L. Fazendo um processo muito parecido com o que eu fiz anteriormente, multiplicando pelo denominador invertido, nós vamos simplificar esse L com esse L e ficar com raiz de 3 dividido por 2, o cosseno de 30 graus. E aí, nós podemos calcular também qual que é o valor da tangente de 30 graus. A tangente de 30, lembra que ela é a medida do cateto oposto dividido... a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, eu vou colocar o oposto L sobre 2, o adjacente o L raiz de 3 dividido por 2. L sobre 2 cateto oposto, L raiz de 3 dividido por 2 o adjacente. Reescrevendo isso aqui como uma multiplicação, nós vamos ter isso daqui, L raiz de 3. E aí, o que acontece? A gente pode simplificar esse L com esse L, e esse 2 com esse 2, e nós vamos ficar com apenas 1 dividido por raiz de 3, porque tudo em cima foi simplificado, acaba ficando somente com 1, né? E aí, essa poderia ser uma das formas de a gente representar a tangente de 30 graus, só que usualmente a gente não deixa uma raiz no denominador. Então, a gente vai usar um processo de racionalização, e para isso basta que a gente multiplique a parte de cima e a parte de baixo dessa fração por raiz de 3, que é o que eu vou fazer aqui. E aí, se eu multiplicar 1 vezes raiz de 3, eu vou ficar com raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3. Então, está aqui o valor da tangente de 30 graus. Agora, eu vou fazer exatamente o mesmo processo para o ângulo de 60 graus, nesse triângulo retângulo que está aí. Vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente. Para o seno, agora, nós temos o seguinte...
Eu vou, antes disso, fazer isso daqui ficar um pouquinho menor. Esse cálculo que eu fiz de preto aqui. Já ele pequenininho aqui em cima. Para eu poder fazer isso daqui mais facilmente. Olhando agora para o ângulo de 60 graus que nós temos ali, o seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, então está aqui os 60 graus, o cateto oposto é o L raiz de 3 dividido por 2, e vamos lá. O seno de 60 graus é a medida do cateto oposto, L raiz de 3 dividido por 2, dividido pela hipotenusa, que é L nesse caso. Se vocês perceberem, isso é exatamente a mesma coisa que o cosseno de 30, portanto, vai dar raiz de 3 dividido por 2. Depois, no cosseno de 60 graus, nós temos a medida do cateto adjacente, que é L dividido por 2, dividido pela hipotenusa, que é L. E isso aqui vai nos dar exatamente 1/2, porque é igual ao seno de 30 graus. E por último, nós temos a tangente de 60 graus, que é a medida do cateto oposto, L raiz de 3 dividido por 2, dividido pela medida do cateto adjacente, que agora é L sobre 2. Eu vou transformar isso daqui em uma multiplicação de frações, deixando a primeira igual e multiplicando pela segunda invertida. E aí esse L simplifica com esse L, esse 2 simplifica com esse 2 e sobra apenas raiz de 3 dividido por 1. Claro que eu não preciso colocar esse dividido por 1. Então, aqui um pouquinho mais rápido os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e de 60 graus. Agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso para o ângulo, na verdade, né, de 45 graus. Para o ângulo de 45 graus, eu vou usar um quadrado. E nesse quadrado, lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, está aqui o meu quadrado, esse lado é igual a esse lado. E no quadrado, todos os ângulos, eles são ângulos de 90 graus, né? Então, todos os ângulos têm esse 90 graus que está aqui. Nesse quadrado, eu vou traçar uma diagonal aqui. E essa diagonal, já que essa figura que a gente tem é um quadrado, vai fazer esse ângulo que está aqui ser dividido exatamente em duas partes iguais. Portanto, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Assim como o ângulo que está aqui em cima também é um ângulo de 45 graus. Essa diagonal que está aqui é um valor que a gente não conhece, e a gente vai calcular ele lembrando, então, que o quadrado tem todos os lados iguais, e, novamente, eu vou calcular ela usando o teorema de Pitágoras. Eu sei que essa diagonal, quando eu elevo ao quadrado, que é a hipotenusa, precisa ser igual a um dos lados ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Portanto, um lado ao quadrado mais um lado ao quadrado são dois lados ao quadrado, e para eu saber qual é o valor da diagonal, eu vou usar a operação inversa, que é a radiciação. E aí, a raiz quadrada de 2 a gente não sabe quanto é, e a raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L. Lembrando que eu só posso fazer isso, né, de tirar a raiz de cada um dos termos, quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão dentro da raiz quadrada. Então, essa diagonal aqui vai ter a medida de L vezes raiz de 2. E aí, com isso, a gente já pode calcular, por exemplo, quanto é o seno de 45 graus. E o seno de 45 graus, levando em consideração esse ângulo que eu tenho aqui, é a medida do cateto oposto, e lembrando, nesse caso, que o cateto oposto é esse cateto oposto ali, L, dividido pela hipotenusa, que é o L vezes raiz de 2. Quando eu faço isso, eu posso simplificar esse L com esse L, e eu acabo ficando com 1 dividido por raiz de 2. Novamente, eu vou usar um processo de racionalização, vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima eu vou ficar com raiz de 2 e embaixo com raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, está aí, o seno de 45 ele vale raiz de 2 dividido por 2. Depois, no cosseno de 45 graus, nós vamos ter a medida do cateto adjacente. O cateto adjacente agora é esse L, né? Dividido pela hipotenusa, que vale L sobre raiz de 2. Novamente, simplifica isso daqui, vai ficar exatamente a mesma coisa que lá em cima, então, raiz de 2 dividido por 2.
E por último, nós vamos calcular qual que é a tangente de 45 graus. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o L, o cateto adjacente também é L. E quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, isso dá 1. Então, estão aí os valores da seno, cosseno e tangente de 45 graus. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. E aí, a gente sempre procura lembrar e até decorar quais são esses valores. E para isso a gente usa uma tabelinha. E essa tabelinha em ordem crescente, nós vamos colocar os ângulos assim. 30, 45 e 60. E depois seno, cosseno e tangente. Cada um desses ângulos, né, ou para cada uma dessas relações e desses ângulos, a gente vai ter uma fração. Então, eu já vou colocar aqui um sinalzinho de fração para todos eles. E aí, essas frações elas vão ser completadas com uma musiquinha que eu vou ensinar para vocês, mas basicamente existe uma ordem para isso e a ordem é essa daqui. No seno, a gente começa com 1, 2, 3 na parte de cima. No cosseno, ao contrário, com 3, 2, 1. Todos eles vão ser divididos por 2. E aí, a gente vai colocar raiz no 3 e também no 2. Então, vai raiz aqui, e nesses 3 e 2, é claro que estão na parte de cima, né, no numerador. A tangente, ela é diferente. A tangente, ela é escrita como a primeira é raiz de 3 sobre 3, a segunda é 1 e a última é raiz de 3. E aí, essa é a tabela que geralmente a gente recebe, e existe uma musiquinha para a gente decorar essa tabela, e essa musiquinha ela vem no ritmo de Jingle Bell. Eu não sei se é da época de vocês o Jingle Bell. Talvez vocês conheçam o Jingle Bell da Pablo, que é aquele Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way, ai, 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 ai. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way, Jingle all the way, Jingle all the way, ai, 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 ai. Eu disse Jingle Bell, that's it, Papai Noel. Muito diva. Mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Aí falhou meu inglês agora, vou colocar aqui pra vocês a musiquinha. Hey! Mas essa musiquinha, ou o ritmo dessa musiquinha, é o ritmo que é utilizado pra gente decorar essa tabelinha, e é mais ou menos assim, olha só. Depois que a gente completa o 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente nessa ordem, a musiquinha nos ajuda a dizer que os valores são 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! A animação para decorar a musiquinha, não é sempre que eu canto, está gravado para os anais da história. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham entendido o porquê do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Até mais, pessoal!